Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Hoje o programa Vida e Negócios vai falar sobre um tema que é um tema assim meio pesado, é um tema tenso que a gente não gostaria de estar debatendo, mas todos os dias quando a gente abre nossas redes sociais, o que a gente escuta é violência contra a mulher, é feminicídio, é mulher sendo agredida, é mulher sendo morta, os filhos dessa mulher também. E hoje em dia tá assim, tá demais, né? Não só mulheres, mas também meninas, adolescentes, meninas, mulheres. Então, nós hoje temos aqui presenças ilustres, pessoas que eu super admiro, muito atuantes e engajadas nesse tema e nessa bandeira, que é uma causa que não é só minha, não é só delas, é nossa, tem que ser de todos nós, tanto homens quanto mulheres, porque muita gente fala da violência contra a mulher e fala que homens matam mulheres. Não, monstros, covardes matam mulheres. Homens, tem muitos aí que são parceiros em sua maioria e que são solidários à causa. E é importante a gente separar isso, porque o que tem de monstros fazendo esse tipo, praticando esse tipo de feminicídio, esse tipo de agressões, são simplesmente covardes. Agora, os homens, esses são pessoas que apoiam, pessoas que até ajudam e auxiliam mulheres a se recuperarem depois de terem passado por relacionamentos muito sofridos, com muita tensão e principalmente sofrendo agressões e sofrendo violência contra a mulher. E hoje, ninguém melhor, né, do que essas mulheres incríveis. São coordenadoras das Patrulhas Maria da Penha. Eu tenho aqui a Regiane. Regiane, ela é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Acabou agora de fazer aniversário, 2 anos de patrulha. Olha, gente, como a gente tem que avançar, né? Nós temos aí 409 anos que a gente está indo de Cabo Frio, mais ou menos isso. E nós temos hoje 2 anos de Patrulha Maria da Penha. Então a gente tem muito para avançar e a gente parabeniza aí o governo atual que está dando atenção, que está dando suporte, porque isso é muito importante. E no seu município você tem que cobrar isso, que deem esse amparo e que deem continuidade ao trabalho que a Guarda Municipal realiza na tua cidade e que também a Polícia Militar tem aí também a Patrulha Maria da Penha. E temos ela aqui, a Rosana Andrade, que vai falar com a gente. Ela é coordenadora da Patrulha Maria da Penha de São Pedro da Aldeia, aqui pertinho, nossa vizinha co-irmã, e também super atuante. Tem lá um secretário com uma secretaria super atuante de ordem pública e segurança pública de São Pedro da Aldeia, que é o Diego. E eu vou te falar, gente, olha, tá assim, tá num desenvolvimento total. Eu tive acompanhando eles no Rio, numa feira que teve agora, uma feira muito importante de segurança pública. Aí eu fui acompanhando e é muito legal ver eles vibrando por essa qualificação, por esse espaço, por essa instrução e esse investimento. A Regiane também, toda a equipe está sempre viajando e tendo esse suporte. É importante, viu? Que tenha esse apoio também do empresariado local, porque muitas vezes as empresas elas acham que isso não é participar. Sim, quando você apoia uma Patrulha Maria da Penha, quando você apoia uma Guarda Municipal, tenha certeza que você está apoiando o seu município e a sua cidade. E agora, ninguém melhor do que ela. Está aqui nervosa, está tensa. Dá um oi também para essa galera linda, né? Que está aqui no nosso Instagram. Mandar um beijão para essa turma linda e maravilhosa que está aqui acompanhando. Já já eu vou ler as mensagens, tá bom, gente? E também convidei a nossa querida representante da patrulha, que na verdade não é patrulha, né? De lá de Iguaba, e a Rejane vai repassar aqui algumas informações que ela passou, porque ela não pôde estar presente, e assim, numa próxima eu vou estar convidando outras representantes das nossas co-irmãs aqui, que é Búzios, Arraial do Cabo, e a gente vai estar falando sobre isso. Também chamei a Magna, que é a nossa secretária de Ordem Pública de Arraial do Cabo, mas ela não pôde estar presente. Vamos dar um beijão para ela, que é uma querida, adoro, sou fã do trabalho que ela realiza. A Valéria também é superintendente, botou a esposa quando se afastou pela campanha eleitoral e realiza um trabalho de excelência em Arraial do Cabo. Tem meu carinho, tem minha admiração. Rejane, vamos lá. Emocionada, 2 anos. Fala pra gente, dá boas-vindas aí para esse pessoal e fala pra gente como que é ser a coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Cabo Frio. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a Boa todo mundo que está tarde, nos meu vendo, amor. nos ouvindo.
realmente o nervosismo é grande. Tô vendo. Não tem como enganar, né? Mas, assim, é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho para o seu público, para as pessoas sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha, um trabalho que é árduo, tá? Mas é um trabalho também muito gratificante, né? É a nossa missão, a gente agarrou essa missão nesses 2 anos Que e, legal. graças a Deus, nós temos tido resultados. E o resultado são as mulheres, né? Denunciando, são as mulheres se empoderando, são as Isso mulheres aí. saindo do ciclo de violência doméstica e familiar. Muito legal. Agora, Andrade, que também coordenadora, né? Hoje ela é coordenadora em São Pedro da Aldeia da Patrulha Maria da Penha. Andrade, fala pra gente como é essa sensação, estar coordenadora. E você lá já está com quantos anos de patrulha? Boa tarde, Patrícia. Boa Obrigada tarde, pelo amor. convite, né, de estar aqui com vocês, compartilhando informações, que a gente fala, né, que nós somos propagadores de informação. E a Verdade. informação, ela salva vidas, né? Estou há 3 anos, né, coordenando a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal do município de São Pedro da Aldeia. É Aham. um serviço eficaz, né, no atendimento às mulheres vítimas de violência. E, como a Regiane mesmo falou, é um serviço árduo. Acredito que nos demais municípios também, mas nos sentimos gratificadas quando a gente consegue tirar essa mulher do ciclo de violência e ver ela transformando a vida dela. Hoje, o que a gente está fazendo aqui hoje nesse bate-papo é justamente isso, é levar informação e talvez quem esteja nos assistindo hoje possa estar obtendo a informação e, quem sabe, romper com ciclos de violência. Que é um ciclo repetitivo, né, Sim. Andrade? E a gente vai estar falando sobre isso. Olha, nós temos uma mensagem aqui linda, enorme essa mensagem, mas eu tenho que ler porque tá bem bacana. Quem tá falando é a como é que é? Pisciariana Barbosa. Pisciariana Barbosa. Então, não tem o nome dela aqui, mas essas mulheres são espetaculares e entregam um serviço de muita qualidade aos seus municípios. Parabéns, Cabo Frio, parabéns, São Pedro, por incentivarem e apoiarem as ações da Patrulha Maria da Penha. Parabéns também por essa tua colocação, viu? E a Mônica, não veio, né, Mônica? Tá aqui, é online, que é a nossa representante de Iguaba. Parabéns pela iniciativa, Patrícia. Na próxima, quero a senhorita aqui, hein? Que você realiza um trabalho de excelência em Iguaba. Então, você fala com o Fábio aí, com o Fabinho de Iguaba, para ele te liberar e você vir para cá. Hoje tem muitas festas lá, né? Tem muitos eventos, porque está se aproximando o aniversário de Iguaba, e com isso ela não pôde vir. Meninas, eu queria saber das duas, né? Primeiro, eu queria que a Rejane me respondesse. Rejane, que papel vocês acreditam que outras mulheres, como assistentes sociais, psicólogas, desempenham no suporte às vítimas de violência doméstica? Como é que você encontra uma rede de apoio onde você entende que tem união e tem reciprocidade? Como que você vê isso? Que é importante vir de você essa informação e de vocês, né? Sim, Patrícia. Eu costumo dizer que o trabalho de violência doméstica à mulher é um trabalho em rede. Né? Não adianta a patrulha ir lá, fazer o primeiro atendimento, fazer o monitoramento de medida protetiva, se a rede não estiver funcionando. Então, a rede de proteção à mulher, ela tem que estar coesa. Nós temos que trabalhar juntas. Então, aqui a patrulha, ela trabalha muito em rede. A gente trabalha com CREAS, a gente trabalha com CRAS, a gente trabalha com os CIANs, a gente trabalha com as outras secretarias, porque a gente sempre sabe que tem sempre um órgão, né? Até mesmo agora as ONGs também, a sociedade civil, que possa ajudar aquela mulher de acordo com aquela necessidade. Né? A gente começa o atendimento, começa o monitoramento, inicia a triagem para ver tudo o que ela precisa, que às vezes ela não precisa só do apoio do descumprimento, né? Que é ver se o SAF, o suposto autor dos fatos, está cumprindo a medida protetiva, mas às vezes ela precisa de um apoio de saúde, um apoio mental, um psicólogo, um trabalho para a família em si, como atendimento com conselho tutelar. Então, sim, a rede ela funciona, a gente está sempre encaminhando. E a gente costuma dizer que o trabalho em rede ele tem crescido tanto que a gente faz a rede intermunicipal, né? É o trabalho das patrulhas, né, municipais, onde se mantém informação sobre essas assistidas para a gente poder estar sabendo. Às vezes ela está morando em Cabo Frio, precisa se mudar para outro município, e a gente consegue encaminhar aquela mulher para outro município, seja São Pedro, Búzios, enfim, e lá aquela patrulha continuar dando o monitoramento que ela tinha no município de origem, por exemplo, Cabo Frio, e a gente troca informações. Luiz Andrade e eu... De manhã São cedo, bem parceiras, né? estávamos falando sobre uma assistida durante a manhã, destrinchando o caso dela, que ela foi monitorada pela Patrulha de Cabo Frio,
Não, pela patrulha de São Pedro. São Pedro, aí mandou para Cabo Frio, Aham. aí ela se desligou. Então, assim, é um trabalho realmente de proteção, tanto de rede municipal quanto de rede intermunicipal. Existe um espaço aberto para essa troca de experiência, boas práticas entre as diferentes mulheres que atuam nessas áreas relacionadas à segurança pública e ao atendimento às vítimas? Existe hoje treinamentos que acontecem aqui na nossa região, ou esses treinamentos, na verdade, só são pelo governo do estado? Não, existem os treinamentos municipais, né? As Aham. capacitações, as palestras, as rodas de conversas que existem também. Que ajudam muito, Muito, né? muito. Essa semana nós tivemos uma roda de conversa com o NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Foi maravilhoso. O trabalho deles. Podemos conversar sobre as crianças. Tivemos também um curso também com o CAI, que foi online, também enriquecedor. Então, Aham. existem assim, os cursos, existem as palestras, que também nos ajuda, né? Nos instrui também. E te qualifica. No troca informação e ajuda também a gente ter um atendimento mais qualificado para nossas assistidas. Porque eu sinto assim, que quando a gente dá uma informação precisa para ela, é importante, para elas não ficarem pulando de canto em canto. Aí eu vou ali, não é aqui que eu resolvo. Aí é em tal lugar. Aí elas ficam naquele vai e volta, naquele vai e volta. É cansativo. A gente sabe que a mulher que sofre violência doméstica, ela tem o psicológico muito abalado. Então, quando ela chega num lugar que ela é acolhida, que ela é bem informada, que ela é bem instruída, a gente sabe que ali já começa a quebrar o ciclo de violência doméstica e familiar. Bacana. Qual a tua opinião, Andrade, a respeito disso? Você encontra em São Pedro da Aldeia e nas tuas co-irmãs, cidades co-irmãs, essa parceria, essa integração? Você vê essa parceria por parte de assistentes sociais, psicólogas que atuam, ou você tem algum tipo de dificuldade? Não, assim, como a Regiane bem colocou aqui, é um serviço em rede, né? Trabalhamos tanto com as demais secretarias de educação, saúde, direitos humanos, né? E englobando ali os serviços e equipamentos, que é o CEAM, que hoje nós temos um CEAM dentro do município de São Pedro da Aldeia, que é muito atuante, né? No Aliás, atendimento. deixo Também meus parabéns aqui, né? Um beijo aí para a coordenadora Luciana, que está fazendo um beijão serviço pra ela, uma maravilhoso. querida. E assim, os equipamentos eles têm funcionado com eficácia. Quando a gente tem uma demanda de menor de idade, o Conselho Tutelar também é muito ativo nesse atendimento. Então, assim, em rede, a gente tem andamos de mãos dadas. E como a Regiane bem colocou, nós não atuamos somente dentro do nosso município, porque quando a gente demanda essa assistida para outro município, a gente dá continuidade, a gente não deixa ela desamparada, né? Aham. Porque muitas das vezes, quando não é só o monitoramento, como a Regiane falou, tem o pós, e o pós é justamente isso. Se deixar uma falha, essa mulher ela pode retornar com o seu agressor, porque existem vários motivos, né? Pode ser dependência emocional ou financeira, né? Então a gente não A patrimonial hoje em dia aprende muito, também. né? Muito. Também. Então a gente não pode perdê-la. Então a gente sempre está ali com essa troca. Hoje, como ela falou, a gente conversou sobre a gente faz estudos de caso para a gente poder não deixar ela desamparada. Então, assim, os equipamentos do município, eles são bem parceiros da Patrulha Maria da Penha. Eu queria aqui aproveitar também, deixar os parabéns, em especial a São Pedro da Aldeia, para o prefeito Fábio do Pastel. E é assim mesmo que ele é chamado, Fábio do Pastel. Ele chama pastelaria e aí ficou, né, esse nome. E o Fábio é um querido, o Fábio é muito atuante. O Fábio conseguiu instalar o CEAM de São Pedro da Aldeia numa casa. E essa casa, ela fica totalmente à parte dos cômodos de outras secretarias da prefeitura. Isso é muito importante para a privacidade da vítima, para a privacidade até das pessoas que trabalham na casa, porque assim, são temas e assuntos muito importantes que eles não têm que ser ouvidos por ninguém. E muitas vezes, infelizmente, eu como superintendente no governo anterior, superintendente da mulher, a gente tinha essa dificuldade, porque o CEAM de Cabo Frio, ele ficava junto com a superintendência e, ao mesmo tempo, junto com o DIN. E ali ficava também a Secretaria de Assistência Social e outras secretarias que passavam nos corredores. A gente tinha que manter as janelas abertas porque não tinha ar-condicionado. E aí tudo que era falado podia ser ouvido num corredor, enfim. A vítima não tinha muita privacidade, mas as meninas, a equipe do CEAM realizava um trabalho e realiza até hoje, porque continuam lá, várias delas, e eu quero deixar aqui o meu beijão especial para todas. Então, assim, são grandes guerreiras essas mulheres que atuam em CEAMs de municípios, que às vezes não tem aquela estrutura. E eu fiquei muito
assim, na época, muito chateada, porque eu achava que ter uma prefeita mulher, não estou aqui falando mal de A, B ou C, mas deixando aqui um recado. Quando a gente vê uma prefeita mulher, uma pessoa que está no poder como mulher, a gente espera que aquele governo vai dar uma atenção maior. E não foi assim. Não foi isso que aconteceu. Ao contrário, não tinha atenção. E eu fico muito triste, porque a gente tem muito para avançar em várias cidades, vários estados, vários municípios. Na verdade, Andrade, também falando sobre isso, são vários municípios, até na região dos lagos, que ainda não tem CEAM, que ainda não tem a Superintendência da Mulher, porque não tem a Secretaria da Mulher também instalada. Então, assim, eu deixo meu pedido aos vereadores desses municípios que lembrem disso, que lembrem de instalar um CEAM em sua cidade, porque isso é de uma grande importância, independente da visão do prefeito ou prefeita que seja, que esteja à frente. Mas é muito importante, porque quem aprova isso, na verdade, são os vereadores. Então eu deixo aqui o meu recado e também deixo um abração assim para todas as vereadoras desses municípios que apoiam, deputadas, deputados, que apoiam essa causa, que é uma causa de grande importância. Daqui a pouco eu vou falar aqui de um deputado federal que ele faz uma atuação brilhante. Quando você puxa e faz uma pesquisa, é um que primeiro se destaca. Eu vou falar aqui sobre umas ações dele. Deixa eu só aproveitar que você estava Sim, a casa é de vocês. Do prefeito do Fábio do Pastel, e foi no governo do Fábio que foi implementada a Patrulha Maria da Penha. Sim, então, assim, importante falar sobre isso. É um marco para o governo hoje atual, porque dentro do município não existia esse equipamento para atender as mulheres vítimas de violência. Olha que legal. Elas ficavam ali, muitas vezes, sem informação. Então, assim, a patrulha foi um ganho muito grande para o município para estar atendendo e direcionando essas mulheres vítimas de violência. Olha como é importante um prefeito valorizar uma guarda municipal que, para mim, ela tem que ser armada, qualificada, treinada e armada. Essa é a minha opinião, ninguém me tira isso. E que também ela tem o espaço para ter ROMU, para ter todos os braços necessários dela, a guarda marítima, a guarda, grupamento de praia, se tiver praia, grupamento de rua, porque tem que ter também ali algum tipo de diferencial para as nossas cidades, né? Que tem a rural também. Muito importante tudo isso, porque tem várias situações, tem carros abandonados que ficam nas rurais, na parte rural, tem mulheres que sofrem violência, que estão no setor rural, às vezes não sabem nem ler e escrever, não sabem, não têm acesso a um celular porque não tem internet no lugar que ela está, porque aí a pessoa já tira, o agressor já tira a internet, já tira o acesso dela. Então, assim, é muito importante isso, e parabéns aí, né, também ao prefeito de São Pedro da Aldeia. Eu também tenho que deixar os parabéns, assim, para os prefeitos da nossa região aqui, como também o doutor Serginho, porque eu vejo que ele continuou a dar andamento. Sabe o que me preocupa, Regiane e Andrade? É quando entra alguém e começa a cortar. Sim. Ah, vou cortar a patrulha, vou cortar isso, vou cortar ROMU. Aí desconstrói toda uma equipe, desconstrói todo um braço que já está ali trabalhando há um tempão, casadinho, sabe? E já conhece os promotores, já conhece os juízes, já conhece a juíza, já conhece todo o pessoal do fórum. Então é muito importante isso. A importância é avançar, né, Patrícia? Avançar, isso aí. Complementando, aí, Patrícia, você falando complementa, dessa importância da continuidade do trabalho, isso aconteceu com a gente, né, da Patrulha Maria da Penha. Não fomos instituídos no atual governo do Serginho, do doutor Serginho, mas a gente vê o reflexo dele na Patrulha Maria da Penha, porque antes nós éramos uma viatura, né? Hoje se faz de 2 viaturas atendendo o município. Olha que legal. Aumentou o contingente, que éramos 2 por dia. Hoje nós temos um grupamento com 16 efetivos, mais uma sede administrativa, onde a gente disponibiliza também de um administrativo. Olha, então, que assim, bacana. mostra assim, que não só o prefeito, né, mas o nosso secretário também de ordem pública, o nosso comando, em ver que são homens preocupados com a causa, né? Coronel Leandro, que está dando continuidade, está fazendo um trabalho muito bom. Ele, de imediato, quando ele descobriu dos problemas da patrulha, o Coronel Leandro, ele já disponibilizou para fazer as melhorias na nossa base da Patrulha Maria da Penha, para a gente atender melhor as mulheres. Então, assim, eu acho que o governo dando continuidade e melhorando, só tem a avançar o enfrentamento. Então, a estrutura tem melhorado, há uma preocupação de melhorias para o atendimento dessas mulheres. E assim, a causa ela é importante, é a causa de todos, né? É isso aí. Falou muito bem, Rejane. Agora também, eu queria falar com vocês sobre
sobre um fato também. Você encontra dificuldade quando você vai para a DEAN? Quando você vai para fazer um boletim de ocorrência, quando você vai para atendimento ou não? Como é que é esse atendimento? Eu vejo muitas mulheres falando às vezes, eu tenho dificuldade, porque a gente sabe que a violência psicológica é uma violência muito difícil de comprovar e de provar. É muito fácil quando ela é física, porque ela está ali roxa, ela está com marcas no corpo, mas assim, o agressor está virando um infeliz no inteligente. Ele faz uma violência com a mulher psicológica, moral, a forma dele atacar é verbal, a forma, muitas vezes, dói para uma mulher quando ela é chamada de gorda, quando ela é chamada de incapaz, quando ela é chamada de burra. Tudo isso é violência, gente. Quando uma mulher sofre violência sexual, que é quando ela não quer transar com o marido, e o marido diz, você é minha e vai transar e acabou. Isso é estupro. Aí tem homem que diz que isso é mimimi. Eu diria que não é mimimi, é um MM bem grande, porque isso é uma M, porque isso destrói uma relação. A mulher, ela tem que ficar inventando que está com dor de cabeça, que está com isso. Gente, se ela não está afim, não está afim. Hoje não vai rolar, querido. Hoje não tem, né? Não tem brincadeira no parquinho e não vai ser hoje. E é um direito de nós, mulheres, às vezes. Ou às vezes a gente quer muito e o cara não quer nada, né? E aí o cara fica agressivo, porque também acontece isso. Você tá lá doida para, né? Chegar no em tempo casa deles, né? E aí que eles tudo querem. é no tempo do homem. Como é que é isso? Não, a gente também vai pegar, vai jogar na cama, meu querido, agora vai ter que ser desse jeito. E a gente sabe que não funciona assim, né? Como que você vê isso, esse teu tratamento com a DEAN hoje de Cabo Frio? Queria mandar um beijão pro Fabrício Maturana, que é um cara que eu super admiro, é um cara de excelência, muda as delegadas, muda o pessoal, e ele tá lá, firme e forte, auxiliando sempre em tudo, e as delegadas sempre muito competentes. A gente tem ali agora a doutora Aline, que faz um trabalho aí maravilhoso, mas a gente sabe que podem existir deficiências. Qual a sua opinião, Regiane? Então, Patrícia, a gente começou um alinhamento com a DEAN, na época da doutora Valesca, que foi assim uma parceira maravilhosa. Ela abriu as portas da delegacia para a Patrulha Maria da Penha. A gente, muito aprendizado que a gente tem hoje como patrulha, como patrulheiro, foi através da DEAN, Cabo Frio. Eu costumo dizer para o nosso município, que é um ganho, nós temos uma especializada no nosso município, porque se eu estiver errando nos dados, eu peço até desculpa, são 92 municípios e 14 DEANs, mais ou menos. Então, assim, ter uma DEAN no nosso município é um ganho. Mas né? não é um absurdo? Mas, assim, 92 municípios se eu não que a estiver gente errando, tem... se eu não estiver errando nos... Não, mas é isso mesmo. né? E 14 DEANs. É muito para avançar, né, Regiane, ainda? É muito. A gente pensar assim, poxa vida, será que o atendimento à mulher, ela continua nesse patamar, que se a gente botar em porcentagem, né, é quase nada, 14 DEANs para 92 municípios. E assim, voltando à DEAN, a gente tem um trabalho em conjunto muito bom com a DEAN, um trabalho que a gente inicia, às vezes, até por telefone celular, quando a DEAN é central de flagrante, que a gente fala que não deveria de ser, mas a gente liga para o Fabrício e ele fala, tá cheio aqui, a gente tá levando assistida, ela tá com safra, a gente já vai arrumar aqui o inspetor para poder atendê-la, a gente já vai se comunicando, eles vão vendo a situação, eles ligam também muito para a patrulha também pedindo auxílio, às vezes para levar essa mulher... E atendem qualquer hora, né? Eu, pelo menos, qualquer solicitação que eu faço para Fabrício Maturana, na DEAN, de Cabo Frio, o cara tem de madrugada, parece que não dorme. Tá que nem Tenente Capitão Matias. Tá que nem Capitão Matias, gente, do 25º. Ele atende qualquer horário. A doutora Aline também entrou e é uma excelente parceira, tem nos ajudado bastante, tá dando essa continuidade que a doutora Valesca começou. Então, assim, toda vez que a gente leva uma assistida, né, que a gente chama carinhosamente de mulheres vítimas de violência doméstica de assistida, até a DEAN, elas conseguem o atendimento junto com a patrulha, elas conseguem o atendimento, às vezes, prioritário por estar com a Patrulha Maria da Penha. Ali a gente consegue conversar sobre o caso da mulher, os inspetores eles dão atenção ao que o patrulheiro fala, o que é importante também, né, que foi a primeira pessoa que estava ali no local. Então, eles escutam o patrulheiro, escutam o que tem para poder falar, e a gente tem avançado bastante, até para poder ganho de atendimento em tempo, né? Que às vezes muitas mulheres reclamam que ficam horas ali, mas é importante saber que cada palavra ali dita, cada esquecimento de alguma é muito importante. É muito importante. A oitiva é o momento ímpar, né? A gente acha que está demorando, mas não é uma demora, é uma necessidade da gente pegar todos os pontinhos e ir, né, montando aquela linhazinha, mandando aquele crochê. Então, assim, a DEAN tem sido a parceira da patrulha,
Então, falar da DEAN é falar como se fosse complemento. DEAN, CEAN e Patrulha Maria da Penha andam São os lado a braços lado. que andam juntos. São. E você, Andrade, qual a tua visão? Como é que é para você esse teu relacionamento com o DEAN? Na verdade, você tem que vir para cá, né? Porque não tem DEAN em São Pedro. Não, São Pedro a gente não tem DEAN, né? A gente utiliza o serviço da especializada aqui do município de Cabo Frio. Como a Rejane bem colocou, o atendimento a gente não tem o que reclamar, não deixam a desejar nesse atendimento. Nós temos a 125 DP, que é a nossa delegacia distrital, né? Hoje quem está atual delegado é o doutor Cláudio. E temos lá também parceiros, inspetores parceiros, né? No atendimento à mulher. A Ana Cláudia, um beijo, Ana Cláudia também, que é uma parceiraça da patrulha, sempre atendendo ali. Como você colocou a respeito... Que é importante a visão de vocês. Sim, como você colocou a respeito do atendimento, como que é, porque muitas das vezes há reclamações, o que nós entendemos como patrulha é o seguinte, às vezes a mulher ela chega na delegacia sozinha e ela não sabe especificar o que ela passou. Se explicar. Exatamente. E talvez por esses motivos também haja essas reclamações do atendimento. Quando a patrulha faz esse atendimento, a gente já tem uma oitiva, né, diferente. A gente ouve... E o acompanhamento Isso, o acompanhamento. Né? Então, quando ela chega na delegacia, a maioria das vezes é a gente que passa. Porque ela já falou. Então, para não revitimizá-la também, a gente acaba passando ali para os inspetores explicando já de forma que eles consigam efetuar o registro de ocorrência e solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, assim... E a medida protetiva, ela tem saído de forma mais rápida? Então, mais eficaz sim, essa liberação? Sim. Aconteceu até porque a gente tinha problemas, né, no passado. Nesse final de semana mesmo a gente fez um atendimento com uma vítima, era 1h da tarde, foi no dia 16, estava tendo até o desfile em São Pedro da Aldeia, que foi aniversário da cidade, e fizemos o atendimento dessa assistida, conduzimos para a delegacia. Quando foi 5 e pouca da tarde, já tinha saído a medida protetiva, já tinha sido deferida. Então, assim, a gente vê essa rapidez, vê esse atendimento prioritário, esse cuidado com a mulher. Então, assim, tem sido bem eficaz. Também queria saber de vocês aqui, que é um tema, assim, que muito me interessa, e todo mundo se interessa por isso, né? Serviços do governo do Estado. A gente tem hoje um governo do Estado, Cláudio Castro, muito atuante. A gente tem uma Ana Aline, primeira-dama, que eu nunca vi ser tão atuante na minha vida. E olha que eu já acompanho o governo do Estado desde que eu estou à frente do Conselho Comunitário de Segurança, que eu tenho mais atenção para isso. E é desde 2005. E eu acompanho todos esses governadores. Ele é o primeiro governador que, além dele ter um olhar diferenciado, um olhar mais atento à violência doméstica, principalmente às patrulhas. Ele até fez um discurso onde eu achei bárbaro esse discurso dele, que ele pediu e solicitou que ele exigiria um respeito e uma atenção, não sei se vocês sabem disso, para os prefeitos dos municípios, as guardas municipais. E que eles tivessem respeito sobre a guarda, porque a guarda é um braço direito. Sim, na minha opinião também, ele é um braço direito da Polícia Militar. E vocês, quando estão integrados e bem conectados, a gente vê um exemplo em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, toda a região dos Lagos, como o 25º faz essa integração bacana, né? Eu administro aí vários grupos de segurança pública de WhatsApp, que é de Arraial do Cabo, Búzios, Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, e Cabo Frio. E eu vejo a integração que a gente faz, até a proximidade de quando tem troca de comando, quando tem troca de delegado, que eles se conhecem mais rápido através do grupo, que eu já incluo lá, aí eles já vão, chamam no privado e já começam a se conhecer. E isso é uma coisa que antigamente não acontecia. Os caras, às vezes, ficavam 1 ano para poder conhecer um ao outro, né? Sim. Só quando se esbarravam. E, às vezes, nem eram chamados para eventos porque não tinham esse contato. Hoje, não. Hoje, a gente vê delegadas, a gente vê coronel. A gente tem a coronel Andréia, aí, primeira mulher a comandar um 25º BPM dentro da Polícia Militar, que abrange 7 municípios. Gente, ela tem 33 anos de carreira. É a primeira vez que ela está comandando o 25º e é a primeira vez que a gente tem na história um 25º com uma comandante mulher. Eu também quero agradecer também. Lá temos a 2ª companhia, né?
faz o trabalho, o 25º. Lá é Tenente Nuno, né? Sim, e temos uma parceria muito grande toda vez que precisamos, né? Porque tem localidades que não conseguimos acessar sem o reforço, o apoio da PEMERG, e sempre são muito solícitos, junto com o nosso grupamento de pronta resposta, a equipe operacional. Então, assim, a gente trabalha em parceria. Ontem mesmo estive com a Tenente Kelly também, que está à frente dos guardiões Também da ela, vida. mas só que não pôde. A Polícia Militar não permite que eles venham para podcast. Sim. Aí não pôde vir, infelizmente. Sim. Mas assim, trabalhamos, como a Regiane falou, em rede. Somos uma rede. Então, assim, conseguimos ter, né, esse apoio e conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é atender a mulher vítima de violência. Muito legal. E qual é a tua visão sobre os serviços que o governo do estado oferece então, nesse enfrentamento de violência doméstica? Patrícia, eu vou ser bem sincera. Eu acredito que o governo do estado ele deveria ter um olhar um pouco melhor para as guardas municipais, principalmente para as patrulhas Maria da Penha. Por quê? Mas aí depende do prefeito. Não, eu vou falar de capacitação. Mas é bom você falar sobre isso. Eu falo de capacitação, porque existem algumas capacitações realizadas pelo governo do estado, principalmente pela Secretaria da Mulher, que é do Estado. E que é muito atuante. Sim, não tenho o que reclamar, são bem atuantes. Só que acabam limitando essas vagas dessas capacitações para as patrulhas. Tá. Por quê? Elas não entendem que nós somos, não vou falar que somos gestoras, que nós não somos gestoras na pasta ali da assistência social. Mas a gente está na ponta. E a gente precisa se qualificar a todo momento. Teve recentemente o Capacite Mulher, que foi aqui, acho que foi ontem, antes de ontem, aqui no município de Cabo Frio. Sim. Né? Então, assim, gostaríamos de estar participando, porque são capacitações importantes para o nosso trabalho, de atendimento a essa mulher. Né? Bacana você falar sobre isso. E o Capacite, vou até te falar. O Capacite, ele aconteceu porque eu, quando estava superintendente da mulher, antes de deixar o cargo e findar, porque eu fiquei mantendo, mesmo sem receber nos últimos meses, até salário, ficar sem salário no governo anterior, mas eu quis manter para que não virasse uma bagunça depois. Então, assim, eu mantive, não porque eu queria continuar ali naquela gestão, mas com pena de todo o trabalho que eu realizei que ia acabar indo para o lixo, né? Porque ele ia ser desfeito. Então, o que eu fiz? Eu fiz o contato e fiz todo o credenciamento das pessoas que naquele momento se manifestaram de quererem participar do Capacite e mandei para a Secretaria da Mulher e aí fiz ali o cadastramento. Por quê? Se não fizesse lá no ano anterior, ao término da gestão, não poderia estar realizando agora. Sim. Então, eu fico muito feliz em dezembro de ter sido realizado agora. Agora, por incrível que pareça, nem convite eu recebi, você acredita? Para participação. Mas tudo bem, o que importa é a causa. O que importa é que a coisa aconteça e que outras mulheres tenham ido para poder se capacitar. Sim. E eu acho isso importante. Mas eles têm um trabalho maravilhoso. Existem vários cursos de capacitação. Mas eu gostei da isso, mas assim, gostaria que eles expandissem essas capacitações para as patrulhas Maria da Penha. Fica um recado aí para dona Elô, para o nosso querido, para dona Carol, Carol Mendes, beijo para ela, maravilhosa, Marcele, para a Aline Inglês, para toda essa mulherada linda da Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de estar mais próxima delas, né? Eu fui escolhida conselheira estadual do empreendedorismo feminino do Estado do Rio de Janeiro. Em 92 municípios foram escolhidas 32 mulheres e eu fui uma delas escolhida representando região dos Lagos e Baixada Litorânea. Pena que foi rápido, porque a minha gestão foi só de fevereiro até dezembro, não deu tempo de eu fazer tudo que eu gostaria, mas fica aí o meu carinho para todos vocês e o recado, porque esse recado é de quem realmente quer aprender, de quem quer se profissionalizar. E é muito importante a gente ouvir isso, porque a gente vai até falar sobre aqui, são vários decretos que o governo do estado, através da Secretaria da Mulher, da Elô também, e da nossa querida Ana Aline, porque quem toca tudo isso de fato é a primeira-dama, né? E o governador, ele faz questão de participar com aquele olhinho dele brilhando. Aí você fala assim, quando você está falando assim de político, mas é porque quem olha de perto é que nem eu. Eu participei de uma reunião, e essa reunião que eu participei foi do desfile cívico de São Pedro. Só quem estava perto viu o prefeito se acabar de chorar. Sim. Ele chorou, ele se desmanchou
se emocionou com a homenagem que estava sendo realizada para a antiga, anterior secretária de Educação que faleceu há um ano. E aquilo ali só vê quem está perto, quem está do lado, cara. E essas coisas, infelizmente, a imprensa não mostra. Ele ali chorando sem conseguir se conter, todo mundo em volta preocupado. É a dor de uma perda de uma grande profissional. Sim. Né? Foi muito bonito. Inclusive, teve essa homenagem no desfile, teve também tem a medalha Sheila Atala. Eu também até recebi essa medalha. Olha ela, Moisés Batista, muito obrigado, mandando um beijo para ele. Que legal. Também. Então, assim, são homenagens, né, que estão sendo feitas para ela, porque foi uma excelente profissional, bacana, bem atuante, um legado, né? Sim, deixou um legado bem maravilhoso como secretária de Educação do nosso município. Muito legal. E você, Rejane, como é que você vê esses trabalhos e como é que você vê a atuação do governo do estado perante ao enfrentamento da violência doméstica e as ações, a eficácia dele nessas políticas públicas? A gente vê uma Secretaria da Mulher muito ativa, né? Não tem como a gente negar. Né? A gente vê muito o enfrentamento da violência doméstica no Rio de Janeiro. Ele melhorou muito depois da Secretaria da Mulher, né? A Heloísa, que é a primeira vez, né? Também que tem Secretaria da Mulher, olha. Já tive alguns eventos que a Heloísa estava, e assim, elas são todas da causa mesmo, buscam mesmo pelo enfrentamento. Então, assim, é um ganho, né, para o estado do Rio de Janeiro. Mostra-se a preocupação com a mulher, né, que é o foco, né? É o que a Andrade falou, a gente busca qualificação, a gente precisa dessa qualificação, né? A gente guarda serviços municipais, porque a gente sabe que a lei, né, 11.340, ela tem seus desdobramentos, tem as melhorias, tem os avanços que estão tendo, então a gente tem que estar sempre estudando. Sim. Eu digo que se deixar, a gente estuda todos os dias, porque tem sempre alguma coisa nova, uma ocorrência nunca é igual à outra, né? São sempre diferentes. Então, e uma delas é a melhoria da política pública. Sim, então assim, é importante sim esses cursos de qualificação que se estendam, né, às guardas municipais, para que a gente, junto com os guardiões da vida, junto com a Polícia Militar, a gente consiga fazer um trabalho em rede, né, no enfrentamento. Rejane, aproveitando aí você, que tipo de treinamento específico você, na sua opinião, técnica e profissional, porque eu julgo vocês duas, super profissionais na tese e no tema, né? Qual o treinamento específico que você acha que seria essencial para os agentes da patrulha? Então, eu falo para os patrulheiros, né, aqui de Cabo Frio, quando a gente entra, que a lei é o nosso arroz e feijão. Ela tem que estar na ponta. Tem que estar na ponta. Tem que estar na ponta. Eles têm que comer a lei, né? Porque a gente trabalha em cima dela. Sim, então assim, tem que ter esse curso, tem que ter essa expertise na lei. Claro que a gente não vai querer também ser um advogado na lei, que a gente também não tem essa formação acadêmica, tá? Mas estudar o mínimo, né? Mas estudar, sim. O básico. A gente fala que no decreto da Patrulha Maria da Penha tem os cursos continuados, então a gente tem que estar sempre se especializando, sempre se qualificando. Então, assim, agora a gente está buscando, né, junto com o nosso secretário agora de Ordem Pública, um curso de Maria da Penha, juntamente com a parte ostensiva, né, porque a gente sabe que a gente não atua só com a medida protetiva, mas também com os chamados emergenciais. Legal. E quando a gente chega naquele momento que a mulher está sofrendo agressão, a gente encontra, né, um homem que pode estar com uma arma branca ou uma arma de fogo. Então, também essa expertise de como parar a VTR, de como sair da viatura, de como se posicionar, de ter uma visão mais ampla do redor, do local, entendeu? Digamos assim, uma visão de águia é importante. Então, a gente está buscando isso também já para a Patrulha de Cabo Frio, esse curso, não só com a parte teórica, que é importante, mas também com a parte ostensiva. Bacana. Como o aprimoramento das qualificações pode refletir no dia a dia de vocês? Demais. Demais, né? Muita coisa. Porque a qualificação, juntamente com o continuado, com o cotidiano, né, que é o dia a dia, que eu costumo falar que cada caso é um caso, a gente vai atender 10 mulheres no dia, vai fazer 10 visitas, mas uma diferente da outra. A gente pode pegar o ocorrência a semana toda, mas nenhuma vai ser igual. Então, a capacitação e o aprendizado diário vai nos dar a expertise e a eficácia para podermos ter um atendimento de qualidade para essas mulheres. Então, tem que estar um lado a lado. A experiência, né, que a gente já consegue no nosso dia a dia, é a capacitação, mas o crucial é o agente, ele querer fazer parte do grupamento. É ele se ver na causa, é ele se ver como missão, é ele saber, eu não estou aqui porque eu sou guarda municipal, eu estou no grupamento porque eu tive um chamado. Então, eu falo que esses 3 pilares são muito importantes para hoje a gente ser um patrulheiro. Muito legal.
E você, Andrade, quais são as lacunas que vocês percebem na aplicação da Lei Maria da Penha em suas respectivas cidades? Você vê algum tipo de lacuna, você vê algum tipo de falha que poderia ser mais agregada, que poderia ter um empenho melhor ou não? Hoje, em primeiro lugar, eu acredito que seja a casa de acolhimento para a mulher. A gente vai falar também sobre isso. eu- Isso é uma coisa fundamental e Sim, básica, né, sim. gente? Hoje a gente sente essa grande necessidade, né? Porque quando a gente pega uma mulher vítima de violência, a gente atende uma mulher vítima de violência, e quando ela não tem para onde ir, a gente fica ali, né, nessa busca, né? Então, ter uma casa que seja uma casa de passagem de curta permanência, que dentro dos municípios, porque aqui dentro do município nós não temos nem Cabo Frio, nem São região, Pedro, né? na região mesmo, em toda a região aqui dos lagos nós não possuímos. Falando sobre isso, é um absurdo uma mulher sair da sua casa porque foi agredida e ser acolhida numa casa de passagem, por exemplo. Em algumas cidades acontecem isso. Infelizmente, na nossa região também acontece. E aí a gente fica com pena, a gente quer tirar do bolso, a gente tira do bolso, a gente quer resolver, a gente quer botar numa pousada, quer pegar uma parceira, uma ajuda, aí paga a pousada até o dia seguinte para a pessoa sair, e aí fica numa dependência de que prefeituras paguem pela passagem para essa mulher ir embora. Isso é muito triste, né? Porque a gente fica de mãos e pés atados. E eu acho isso uma sensação. Aí é que tá, porque o que acontece? A mulher acaba querendo voltar para casa, né? Ela quer retornar para a residência muitas vezes, porque ela fala, eu vou sair de lá para passar dificuldade. Já tivemos situações, Patrícia, de fazer um abrigamento de uma mulher vítima de violência numa casa de passagem, e não tinha oceano na época, né? Isso em São Pedro. Isso. E quando ela ficou, ela não era o local apropriado, porque muitas das vezes você utiliza do que tem naquele momento. E a utilização é aquela casa de passagem onde moradores em situação de rua são abrigados. Então, ela falou assim, é melhor ir para casa. Então, assim, a gente se sente impotente, né, de não conseguir dar para ela um atendimento, um cuidado, melhor assim dizendo, um cuidado que seria super necessário naquele momento. Bacana. Bom, a gente vai agora aqui, rapidinho, fazer uma gravação dos 10 minutos que a gente participa também, gente. O nosso programa, Vida e Negócios, ele faz parte do programa, um bloco que tem dentro do programa do Amaury Valério. E aí a gente passa na Rádio Ondas, mandar um beijão para essa galera linda aí. E aí a gente vai fazer uma gravação aqui rapidinha e quem está no nosso Instagram vai acompanhar com a gente agora, nesse minuto. Já já eu vou olhar as mensagens, já vi que me chamaram de linda, de maravilhosa, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Jesus abençoa. Então vamos lá. Começando. Peraí. Olá, Amaury Valério, um prazer estar aqui falando aí para a Rádio Ondas, né? E hoje nós estamos aqui com essas duas mulheres empoderadas, mulheres super atuantes, dedicadas, que é a Regiane, coordenadora da Patrulha Maria da Penha da cidade de Cabo Frio, e a Andrade, que é a nossa coordenadora da Patrulha Maria da Penha de São Pedro da Aldeia. E aí eu estou aqui com elas e o tema é tão extenso que 1 hora é pouco para a gente falar. Eu já vi ali que já vai terminar o nosso tempo aqui, de 10 minutos é pouquíssimo também, viu? Mas vamos lá que a gente vai tentar aqui. Regiane, faz suas apresentações, quanto tempo a Patrulha Maria da Penha existe em Cabo Frio e como que é para você estar coordenadora da patrulha. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, meu amor. A quem está nos assistindo. É um privilégio, né, estar participando também do programa do Amaury. Dizer que nós estamos 2 anos, né, nesse enfrentamento, nesse combate à violência doméstica à mulher. E dizer que eu resumo, né, o nosso trabalho da Patrulha Maria da Penha como missão. Né? A palavra que eu sempre uso, eu acho que todos os lugares que eu for estar, eu vou usar. Você tem um amor incrível pela tua atuação, né? É uma missão, porque a gente trabalha com vida. Eu falo que quando a gente recebe uma medida protetiva, não é um papel, não é uma pasta que a gente bota debaixo do braço, é uma vida. E o nosso atendimento salva a vida daquela mulher e ela reconstrói a vida dela. É muito triste quando a gente sabe que uma mulher morreu com a medida protetiva no bolso, esfaqueada, levando mais de 19 facadas, e aí você fica pensando, né?
Não, temos que continuar e precisamos avançar. Desistir nunca, né, Nunca, Rejane? nunca. Sabemos das dificuldades, sabemos que não é fácil, mas se todo dia nós buscarmos um crescimento, buscarmos uma causa efetiva, a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é sim, pode parecer utopia, pode achar que aqui ela está falando da boca para fora. Não. A gente tem que trabalhar para poder combater e acabar com a violência doméstica à mulher. Porque se a gente trabalhar para diminuir, nosso trabalho sempre vai ser pequeno, entendeu, Patrícia? E nós temos que pensar alto. Se a gente pensa alto num sonho, em uma conquista de vida, a gente também tem que pensar alto para poder combater a violência à Como mulher. que você, Rejane, coordenadora, super atuante da Patrulha Maria da Penha, vê a atuação do governo do estado, Cláudio Castro, e a Secretaria da Mulher hoje, dentro da atuação que você tem com o enfrentamento à violência doméstica? A gente vê uma secretaria muito ativa, né? A Secretaria da Mulher do Estado. A gente vê muito programa, muito voltado às mulheres realmente no combate. A gente vê que o enfrentamento ele avançou muito depois da Secretaria da Mulher. Mostra-se, sim, que o governo do Estado está preocupado com a causa da mulher. Isso é muito importante. Então, você avalia que a eficácia das políticas de prevenção aplicadas, implementadas pelo governo, então são positivas, sim, né? Sim, eu acho que todas as políticas que são a favor da mulher, vai sempre ter o pontinho ali. Eu já volto com você aqui. Eu quero falar agora também com a Andrade. Andrade, melhorias nas políticas públicas. Como é que é para você hoje estar coordenadora da Patrulha Maria da Penha de São Pedro da Aldeia? Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde, um beijo para você e parabéns por esse canal de comunicação e informação. A sua pergunta mesmo? Então, como é que é para você estar coordenadora? Então, estar coordenadora, a gente fala que não é um trabalho, é um chamado, né? Nós trabalhamos Gostei ali, disso. sim, não trabalhamos com números, trabalhamos com pessoas, com vidas, como a Rejane bem colocou aqui. Então, assim, é muito gratificante realizar esse trabalho, principalmente quando uma mulher nos dá um retorno dizendo que o que seria da vida dela se nós não tivéssemos dado aquele atendimento. Então, isso motiva e impulsiona para que a gente continue efetuando um serviço com eficácia. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por estar ocupando a função, né, por estar ali exercendo esse trabalho tão lindo, aonde transforma vidas. Quero aproveitar a tua presença aqui e falar da atuação do prefeito Fábio do Pastel, que instalou pela primeira vez o CEAM, né, depois de 16 anos aí de espera, vamos botar assim, né? É uma espera muito grande. São Pedro da Aldeia completou agora 408 anos de história e a gente tem pela primeira vez, praticamente, né, pelo que eu sei, um CEAM instalado na cidade de São Pedro da Aldeia. Tem muito para avançar, ainda tem que instalar a Secretaria da Mulher, tem que instalar também a Superintendência Temporária, né, para que as coisas possam caminhar também consecutivamente, mas é muito importante ver esse empenho, a alegria dele na inauguração. Eu estive lá na inauguração também, presenciei junto com você, e foi muito bacana ver o brilho nos olhos do prefeito, né, e ver o empenho. Como que você vê essas implementações e o apoio também do secretário Diego, que é muito atuante na Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro? Então, o prefeito hoje, Fábio do Pastel, é um prefeito que tem esse olhar de cuidado, né? Também foi no governo dele que foi implementada a Patrulha Maria da Penha, é um marco, né, para dentro do município. Como eu disse, antes as mulheres não tinham equipamento para dar esse atendimento emergencial e pós, né, porque após a delegacia, existe ali também um atendimento, que é o monitoramento das medidas protetivas. Então, tem esse olhar humanizado para os munícipes, né, daquela cidade. E o doutor Diego também, que é o meu secretário de Segurança e Ordem Pública, secretário adjunto José Renato Alves, que tem também somado força, né, com a Patrulha Maria da Penha, sempre tem ali nos ajudado para que a gente consiga, né, estruturar cada vez mais os nossos serviços dentro do município. Muito legal. Aproveitando sobre isso, como é que está sendo para você a atuação que você está tendo dentro do nosso município de Cabo Frio, Rejane? Como é que você vê esse apoio do poder público também, do prefeito Dr. Serginho? E do coronel, né, Leandro, também, super atuante aí, como secretário de Ordem Pública, ganhou uma missão e tanto, né? Muito trabalho. Fala pra gente. O nosso secretário, ele abraçou a Patrulha Maria da Penha, ele viu as demandas que a gente precisava,
Ele estudou os casos que a gente tinha que ter mais necessidade, viu a estrutura que a gente precisava melhorar. Ele tem, juntamente com o nosso comandante, né, anteriormente era o comandante Adson, agora o comandante Amaral, somando forças para poder combater a violência. Eles têm trazido muita melhoria para a Patrulha Maria da Penha. O coronel está sempre me ligando, sempre conversando para poder ver o que ele pode melhorar. Tem buscado agora melhorias para a nossa sede da Patrulha Maria da Penha, que fica ali na passagem. O nosso prefeito também, Serginho, ele entrou já dando um pontapé, que foi criando a Subsecretaria da Mulher, que Cabo Frio precisava, né? E é um avanço estava emperrada, né? É um avanço muito grande. A gente tem uma subsecretaria. A gente que é do enfrentamento, você que foi superintendente, sabe dessa importância. Então, eu quero parabenizar o nosso prefeito quanto a isso, por esse olhar, e agradecer ele também, porque a gente sabe que a Patrulha Maria da Penha, outros programas de mulheres, não foi criado no governo dele, mas ele tem dado uma continuidade muito grande. Né? Hoje a gente tem um efetivo maior da Patrulha Maria da Penha. Hoje a gente se faz de 2 viaturas, de uma sede própria. Então, assim, mostra o compromisso, né, do nosso prefeito, o compromisso do nosso secretário com a causa. A nossa subsecretária Bárbara Caetano, também no dia do evento da patrulha, já falou também do nosso quarto de breve permanência, que já está saindo do forninho. Uma missão e tanto. Eu sei porque eu estava lá no cargo dela. Uma coisa, né, que a gente está buscando durante muito tempo, né? Verdade. Esse quarto para essas mulheres, para dar acolhimento. Então, um abraço aí para a Bárbara. E obrigando lá para botar móveis naquele quarto de acolhimento de Tamoios que ninguém nunca quis botar. Né? E ela vai sair, são as coisas que estavam no papel, mas que, a graça de Deus, tendo os gestores desbruçados na causa, tudo sai do papel. Então, vai sair. E precisamos, né, Rejane? Precisamos também, né, Andrade, de uma casa para poder estar acolhendo essas mulheres da nossa região, porque é impossível aceitar mulheres sendo acolhidas em casa de passagem de forma temporária, devido ao todo o risco e perigo, até de doenças, de tudo que elas podem sofrer, e principalmente pelo impacto, porque elas precisam ter uma oitiva, ela precisa ter uma escuta especializada. Então, assim, eu parabenizo aos prefeitos que têm CEANs instalados em seus municípios e peço e solicito a todos os vereadores de todos os municípios que estão ouvindo que instalem CEANs, que instalem Superintendência da Mulher, Secretaria da Mulher nos municípios de vocês, que o machismo seja deixado de lado, porque o que importa é a causa, o que importa é salvar vidas. Hoje, enquanto a gente está conversando aqui, em 1 minuto morrem 3 mulheres, mais ou menos, ou 5 mulheres, nesse tempo de 1 minuto, agredidas, sofrendo feminicídio, e muitas mulheres são mortas em vida. São as mulheres que já morreram e estão vivas. De que forma, Patrícia? Elas simplesmente não veem mais graça em nada, elas estão com a vida ceifada, elas estão depressivas, porque ninguém vê o rosto dela roxo, ninguém vê ela chorando ou sangrando, mas ela por dentro ela já está mais do que sangrada, ela já está mais do que cheia de cicatrizes, pela violência que ela sofre moral, sexual, quando ela não quer transar, ela é obrigada a ter aquela relação no momento que ela não quer, no momento que ela não está bem. Aquele tratamento horroroso onde o homem fala coisas horrorosas para a mulher só para deixar ela mal. Na verdade, ela é uma gata, ela é bonita, ela é uma mulher muito empoderada, mas o cara não quer deixar ela fazer nada, absolutamente fora do casamento. Então, eu também quero falar aqui sobre a atuação exemplar do nosso governador Cláudio Castro, aonde tem aí vários decretos, né? O governador tem promovido iniciativas que visam implementar políticas públicas voltadas para a segurança das mulheres, como o decreto que se refere à proteção das mulheres que trabalham em marinas, assegurando que elas tenham direitos a recursos adequados para a segurança e bem-estar, Observatório do Feminicídio. Eu tive presente no lançamento da Secretaria da Mulher. Tá de parabéns, essa iniciativa foi criada para monitorar e estudar os casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, coletando dados essenciais que possibilitam a análise dos fenômenos e a elaboração de políticas mais efetivas para a prevenção e combate à violência contra a mulher. Ações da Secretaria da Mulher, mandar um beijo para a Heloísa Guiar, para a dona Ana Aline, primeira-dama, super atuante, governador com um olhar diferenciado, de todos os governadores que eu conheci até hoje. E são muitos anos atuando de forma voluntária, são 20 anos atuando de forma voluntária na segurança pública. E eu acompanho os governadores e digo que esse é o primeiro que teve um olhar diferenciado e atento para o enfrentamento à violência doméstica, onde ele também se refere aos prefeitos dos municípios para terem respeito à guarda municipal, que eu julgo ser necessária ser armada, ser
qualificada, ser estruturada, ter um treinamento para poder estar armada, porque ela é um braço, sim, é o segundo braço ali junto, pertinho, na verdade, para mim é o primeiro, né? Braço junto da Polícia Militar, e essa integração, ela é super necessária. Também deixo um abraço especial para todas as patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que realizam um trabalho de excelência, em especial no meu coração, a Patrulha Maria da Penha do 25º BPM, a Coronel Andréia, que hoje é a primeira mulher a comandar um batalhão de 7 municípios, que é o 25º, em mais de 40 anos de história, 70 anos de histórias aí, e a gente tem aí realmente que avançar. Mulheres, avancem. E assim, Amaury, muito obrigado pelo espaço, e a gente precisa apoiar a implementação cada vez mais da Lei Maria da Penha, e também agradeço a deputados e deputadas que também, vereadores e vereadoras que dão atenção ao tema. Um forte abraço, e forte abraço aos secretários de Segurança e Ordem Pública das cidades que apoiam esse tema. Beijo, Amaury, beijo para todos vocês. Eu, Patrícia Cardinot, fico por aqui com Vida e Negócios. Gente, agora voltamos aqui. E agora já estamos ali pertinho. Olha, eu acho que é o seguinte, eu tenho que dizer, vocês vão ter que voltar. Porque uma hora não dá para a gente falar. Ser muito, mas a gente precisa de mais umas 2 horas aí. Então eu vou ter que convidar vocês de novo, porque ficou muita coisa para eu perguntar, ficou muita coisa para a gente falar. Eu amei porque é um papo assim, não é um papo para a gente amar, não é um papo bom, mas é um papo importante e necessário. Sim. É um papo onde nós precisamos falar para o outro das dores que acontecem. E nós, mulheres, somos maioria, né? Mas, infelizmente, essa maioria, ela está tendo a vida ceifada todos os dias. Todo dia que eu abro o Instagram, eu vejo que uma mulher morreu, 2 mulheres, 3 mulheres, 5 mulheres, e eu fico assim, gente, meu Deus, o que está acontecendo? Fora os abusos infantis, fora abusos de 0 ano, que são recém-nascidos, estuprados ao nascer, que eu não sei onde esse monstro maldito se encontra de fazer isso com um bebê, mas isso gera para eles, né, algum tipo de prazer que eu não sei. Foi bem colocado, Patrícia, que a gente está no mês, né, do maio laranja, né? Vamos voltar aqui para falar sobre isso. E eu queria agora suas considerações finais, minha querida Andrade, coordenadora da Patrulha Maria da Penha de São Pedro. Eu quero agradecer o espaço. Né? A gente se sente nervosa no início, mas a conversa, né, vai fluindo, porque é algo que a gente domina, porque a gente trabalha todo dia, né, falando sobre violência contra a mulher. E quero deixar um recado, né, para você, mulher que nos assiste hoje, que acompanhou esse canal informativo, que você não está sozinha, lugar de mulher onde ela quiser, tá? Que você possa estar sendo... mudando a sua história, mudando a sua vida. A sociedade vai dizer, muitas das vezes, que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas hoje nós estamos aqui dizendo para você que você pode tudo, tá? Então, conte com a Patrulha Maria da Penha de São Pedro da Aldeia. Quero deixar meu agradecimento ao meu secretário, né, que autorizou minha vinda até aqui. Porque também tem que autorizar. Sim, exatamente. Agradecer também ao prefeito, que tem feito um trabalho parceiro, né, estruturando a nossa Patrulha Maria da Penha, o secretário adjunto, meu comandante, meu subcomandante, muito obrigado a todos minha equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, eu falo que nós somos uma família. Vão junto para as capacitações. Sim, sempre. Dentro da nossa legislação está ali para dizer que nós precisamos ter uma capacitação contínua. E assim a gente tem buscado nos capacitar cada vez mais para atender você, mulher. Muito linda, né? Bom, sou fã dela, então eu sou suspeita. Agora, Rejane, suas considerações finais, minha querida. Patrícia, eu quero agradecer pelo espaço, dizer que foi uma honra, foi um privilégio estar aqui com vocês, né, com a Andrade, que quando fala de violência doméstica, os olhos chegam a brilhar, né, tem muita expertise, muito ativa, né, agradecer a você por ter dado espaço e voz para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre as mulheres que precisam, e dizer que a Patrulha Maria da Penha de Cabo Frio está de braços abertos para você, mulher que precisa de atendimento, que precisa de apoio. Não tenha medo, denuncie. Tá? Tem uma palavra da Maria da Penha, que a gente sempre usa, a Patrulha Maria da Penha, quando a gente vai fazer a palestra, que é: o amor não machuca. Se machuca, não é amor. Né? E você não está sozinha. Então, eu quero agradecer ao nosso secretário, Coronel Leandro,
agradecer ao nosso Um abração comandante, pra um ele. abraço. Eu mandei a mensagem para ele ontem perguntando se eu poderia estar aqui. Ele botou para já. Que legal. Na hora, assim, foi muito bom ter esse apoio dele. Agradecer aí a nossa rede de enfrentamento à mulher, que está junto com a Patrulha Maria da Penha nessa causa, buscando efetividade no nosso município. Nossa gratidão. Agradecer ao nosso fórum de Cabo Frio, a nossa Deana. Verdade, aos juízes, promotores. Que a nossa juíza... Promotor André, maravilhoso, que reconhece o nosso trabalho. Carolina. Juíza Janaína, que deu uma palestra incrível. Maravilhosa. Eles têm nos fortalecido, o Fórum de Cabo Frio tem fortalecido a Patrulha Maria da Penha, tem mostrado que realmente a Maria da Penha é efetiva, então isso é uma honra para a gente, meu muito obrigada. Não deixar de agradecer a equipe, né, de Cabo Frio da Maria da Penha. Vocês são incríveis. Eles são demais, né? São os homens e as mulheres que ficam 24 horas realmente em busca da causa. Agradecer ao nosso prefeito, doutor Serginho, né, a nossa secretária da Mulher, a Bárbara Caetano. Se eu for agradecer, a gente vai agradecer a galera gente, do CEAM também. ao CEAM, né, a nossa Câmara de Vereadores, enfim. Mas, assim, Isso dizer aí. que a gente tem muito a agradecer, que a gente tem muito que avançar, né? A causa da mulher é uma causa Mas grande juntos e que conseguiremos. juntos a gente vai conseguir, né, por fim nessa violência. E estamos aqui para a próxima vez. Amei. Já quer a próxima vez, né? Já sentiu o recado, né? Agora, para finalizar, porque já estamos aqui no final, eu quero deixar primeiro meus sinceros agradecimentos. Rejane, Andrade, sou fã de vocês, tenho uma admiração incrível pela atuação que vocês realizam, que todas as patrulhas Maria da Penha de guardas municipais no Brasil realizam. A toda e qualquer mulher ou todo e qualquer homem que se empenhe nessa causa, eu, como vocês, né, de alguma forma já enfrentaram ou pessoalmente ou por família violência, a gente vai voltar aqui para depois falar sobre isso. Então eu também já sofri e a gente sabe o quanto dói, a gente sabe o quanto demora para se recuperar e muitas vezes a gente nunca esquece. Então quero agradecer tremendamente a vocês, a toda a equipe que trabalha com vocês, porque atrás de vocês tem aí uma rede de apoio, a todas essas ONGs, a todas essas mulheres que atuam, a todas as conselheiras, conselhos de mulher que existem atuantes e que as pessoas entendam que precisam parar de brigar por lado partidários nesse tema e brigarem pela causa, brigarem realmente para defender a mulher e esquecerem causas partidárias, porque o partido, ninguém pergunta na hora de matar, ninguém pergunta na hora de agredir. Qual é o seu partido? Que eu vou decidir se eu te mato ou se eu não te mato. O agressor não pergunta isso. O agressor simplesmente mata. Então, monstros, covardes, parem de nos matar, parem de nos agredir, parem de nos ceifar da esperança e do direito de viver. E para vocês, mulheres, para encerrar, queridas mulheres que estão nos ouvindo, eu quero falar diretamente com vocês, que podem estar vivendo momentos difíceis, que estão se sentindo sozinhas e com medo. Eu quero que vocês saibam que essa dor não precisa ser carregada sozinhas. A violência pode criar um ciclo silencioso e uma insegurança muito grande, mas é fundamental você, mulher, lembrar que existe esperança e existe apoio aonde você for buscar, tá? E na sua cidade tem, basta você procurar e se informar. Se não tiver, cobre dos responsáveis no poder público, porque tem que ter. Denunciar é um passo poderosamente corajoso e mesmo que pareça assustador, é uma escolha que pode mudar sua vida e a vida de outras mulheres ao seu redor. Vocês têm o direito de viver livres de medo, de tristeza e de dor. A violência não é normal. Isso não é normal. Você não tem que aceitar isso. E vocês não são culpadas por essa situação. Muitas vítimas se sentem culpadas quando elas vão pedir apoio da família e a família diz: isso vai passar, isso é frescura sua. Não é frescura, meu amor. É a sua vida que está em jogo, é a vida do teu filho que está em jogo. Então não pensa nem em família nesse momento. Pensa em você e nos seus filhos. Lembre-se de que há pessoas e serviços dedicados a ajudar, prontas a acolher as suas histórias e oferecer o apoio necessário. Calma aí que eu me emociono. A Patrulha Maria da Penha, a DEAN e diversas organizações estão disponíveis para ouvir vocês, para garantir que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Há profissionais preparadas, como essas mulheres que estão aqui e que foram entrevistadas aqui, como Patrulhas Maria da Penha de guardas municipais e também da Polícia Militar, para ajudá-las a acolhê-la, né, vocês, e também encontrar segurança, apoio emocional e recursos que podem fazer toda a diferença. Às vezes você está sem dinheiro e não quer sair de casa porque está com medo.
Vocês podem ter certeza que o governo do estado onde você está vai dar um jeito de apoiar através dessa solicitação que vai ser feita por CEANS, Centro de Atendimento e Referência especializado no atendimento à mulher, como secretarias de Estado da Mulher, que existe aí em todo o nosso Brasil. Eu imploro a vocês, não se isolem. Compartilhar o que estão passando com pessoas de confiança ou profissionais pode ser um passo fundamental para você encontrar ajuda e sobreviver. A mensagem se estende, mas no próximo episódio do programa Vida e Negócios, você vai acompanhar aí o restante dessa mensagem que eu tenho especial para você. E aqui a gente encerra hoje com muito orgulho, com muita fé e com muita acreditando, muita confiança que tem muita gente aí, tem muitos políticos e políticas ainda preocupados com o bem-estar da população e com o bem-estar do enfrentamento à violência doméstica. Um abraço, fui!